Voltando agora aos destaques aqui de São Paulo, depois de sancionar a lei que permite a privatização da Sabesp, o governador Tarcísio de Freitas anunciou que vai apresentar em breve o modelo regulatório para o mercado financeiro. E disse ainda que nenhum município do estado que tem contrato como a Sabesp vai ser obrigado a manter esse contrato com uma empresa após a privatização. Confira todas as informações na reportagem de Letícia Miyamoto. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp nesta sexta-feira. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado. O PL foi aprovado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo na última quarta-feira, durante uma sessão tumultuada entre manifestantes e policiais militares do BAEP. Tarcísio afirmou que o governo tem dialogado com os 375 municípios atendidos pela Sabesp para manter o contrato com a empresa de saneamento depois que ela for privatizada. Além disso, o governador também destacou a importância do projeto. Que a adesão dos municípios é voluntária. Então a gente está procurando mostrar para os municípios a vantajosidade, os investimentos que serão feitos nos próximos anos, como vai ficar para o cidadão daquele município. Depois deste acordo, que deve respeitar as particularidades de cada região, todos os contratos teriam o mesmo período de vigência, pelo menos até 2060. Aliado do governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a administração deve manter o contrato com a Sabesp e descartou a criação de uma empresa municipal de saneamento. A secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, afirmou que a expectativa da gestão é finalizar a negociação com as prefeituras para dar andamento ao processo de desestatização até janeiro do ano que vem. Já a oferta de ações da empresa deve ocorrer até julho de 2024, após a aprovação das condições de privatização em assembleia conjunta com os acionistas da empresa. A gestão Tarcísio já havia adiantado que o modelo escolhido seria o follow-on, ou seja, uma oferta pública de ações por uma empresa que já possui capital aberto. Na proposta já aprovada, a participação do Estado seria entre 15% e 30%, sem um percentual já definido, mas já havia dito que a administração estadual teria poder de veto, ou seja, teria participação nas principais decisões da companhia. Vamos agora dar início ao momento de análise aqui no Jornal da Manhã. Nelson Kobayashi nos fazendo companhia nesta manhã de sábado. Kobayashi, bem-vindo, bom dia para você. O fato é que antes mesmo de esse projeto de privatização ser aprovado na Alesp, já se iniciou um movimento de judicialização por parte de partidos de oposição. Politicamente, sem falar nesse campo jurídico, há uma expectativa de que alguns parlamentares, que esses partidos de oposição atuem junto às câmaras para tentar travar o avanço desse processo. Como é que você vê essa discussão caminhar tanto no campo jurídico, se tem possibilidades aí, argumentos para que essa proposta não vá adiante, caia, e também politicamente, se há força para que essa oposição também não permita o andamento da desestatização? Muito bom dia, Lívia Zanolini, Rafael Colombo, toda a audiência aqui do Jornal da Manhã, sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação às questões jurídicas que envolvem a privatização da Sabesp, a ideia de se judicializar a questão, que foi manifesta pelos partidos de oposição, que inclusive nem participaram da votação, obstruíram, não compuseram o quórum que deu a aprovação a esse projeto de lei já sancionado pelo governador do estado de São Paulo, há o argumento de que o estudo ele não é adequado, de que o estudo seria equivocado, que teria ali informações que não condizem com a realidade. E aí é um caminho que a oposição vai tentar levar ao judiciário, exatamente para desmobilizar a premissa, o fundamento que deu margem à aprovação. E aí a gente precisa deixar muito claro, Lívia, do ponto de vista judicial, o Poder Judiciário só pode interferir em uma decisão do Poder Legislativo quando há um erro de formalidade, quando a forma não foi cumprida, algum artigo do regimento, e não necessariamente com base nas premissas que levaram à aprovação ou não. Se os deputados que lá votaram se convenceram do estudo, isso não diz respeito ao Poder Judiciário, seria uma interferência de um poder no outro, e a gente tem a separação dos poderes como uma baliza da nossa democracia. Bom, do ponto de vista político, uma vitória do governo do estado de São Paulo, que já tinha colocado essa ideia desde a campanha. O governador Tarcísio, na sua campanha, deixava muito claro que
que, se eleito, iria caminhar para esse sentido, para a privatização da Sabesp. E essa ideia colocada à consulta popular teve aprovação, tanto que foi eleito. Mais do que isso, também, democraticamente, os representantes do povo, ou seja, os deputados estaduais, também decidiram por maioria por aprovar essa ideia, e aí é uma questão de democracia. Não necessariamente você vai concordar ou não, mas todos nós temos que aceitar o resultado da votação. Tá aí um primeiro passo importante, a votação que deu a aprovação e a sanção da lei que caminha para a privatização da Sabesp de São Paulo. Kobayashi, bom dia. Você acha que a gente conseguiu, ao longo deste ano aqui, né? Nós estamos chegando ao 12º mês de mandato do governador Tarcísio, transbordar a questão ideológica para discutir de fato se a Sabesp privatizada vai oferecer um melhor serviço à população de São Paulo? Porque ficou muito, quem é contra, quem é a favor, é a favor. Você acha que a gente conseguiu transbordar essa questão ideológica, que é importante também, mas não a fundamental, para entender a Sabesp privatizada vai ser melhor do que a Sabesp pública ou não? Para a população isso está claro? Eu acredito que sim, Rafael, porque a ideia inicial é só aquela genérica, ampla de quem é mais à direita gosta de privatização, quem é mais à esquerda não gosta de um Estado maior. Mas no decorrer do ano a gente teve discussões importantes a respeito dos detalhes que envolvem especificamente a privatização da Sabesp. Vamos lá. Primeiro, a universalização do saneamento básico, que é uma meta a ser cumprida pelos órgãos governantes. Ou seja, no estudo que deu fundamento para aprovação, ficou demonstrado que a gente teria um adiantamento da universalização em 4 anos. O que nós temos hoje previsto para 2033 acontecerá em 2029. Em resumo, isso significa que alguém que não tem esgoto e só teria em 2033, terá 4 anos mais cedo. Então isso já é um ponto importante que transborda a ideia de privatização ou não. Segundo, um assunto também importante, muito discutido em relação à privatização: se o Estado vai subsidiar ou não a Sabesp privatizada. Esse é o assunto mais polêmico, inclusive, que eu acho que, do ponto de vista dos fundamentos, a oposição tem um pouco de razão, porque no projeto de lei fica criado uma reserva, um fundo, que vai, de certa maneira, servir exatamente para subsidiar em caso de não alcance das metas financeiras da empresa privatizada. Ou seja, outro assunto que transborda a ideia ou não de privatização. E por fim, acredito que de maior interesse da população, a ideia do preço, do custo, do quanto vai se pagar pelo serviço de esgoto em uma Sabesp privatizada, o que os estudos também indicam que vai diminuir para o bolso da população.